ele é analfabeto, não tem carro. É um cara que, por incrível que pareça, tem uma condição financeira boa. E o filho dele é um dos cabas fortes em Goiás. É secretário de Estado, né, em Goiás. Os cabas acharam que era um Zé Ruela aqui, ó, eu acho. Vira o velho lá, o velho era vaqueiro. Ele arrendou, como o cabo arrenda o engenho, bota o carro pra trabalhar, né? Ele arrendou e ficava lá, ele era o vaqueiro. Plantão, delegado, teve um homicídio em dezembro, né? Mas que ele pode estar relacionado com a morte que aconteceu em 2010. Como é que o senhor está nesse trabalho aí de investigação que levou à prisão dessas 4 pessoas? Nós somos designados delegado especial desse inquérito, que ocorreu no dia 13 de dezembro, da morte do seu Zito, no Engenho Bonton. Na apuração desse inquérito, verificamos e certificamos que teria ocorrido um mesmo homicídio no mesmo local em 2010, do seu Pedro. Então, como conseguimos verificar uma série de correlações, principalmente em razão de que é um engenho que fica num lugar ermo, muito distante, e que moram somente 2 famílias, 3 famílias, na verdade, que moram lá, sendo que uma dessas famílias é de uma senhora de mais de 70 anos de idade. Então, começamos a verificar que as 2 vítimas eram administradores do engenho. Começamos a verificar também que, por serem administradores do engenho, estavam mexendo com pessoas que tinham nascido e morado no engenho por mais de 30, 40 anos e que não se conformavam muito com toda aquela modificação que estavam sendo impostas, né? Então, nessa primeira fase, é uma operação denominada Operação UNA, nós conseguimos, em caráter provisório, 4 prisões temporárias. O Ministério Público, o Poder Judiciário verificaram e entenderam a necessidade. Então, essas pessoas têm uma relação forte com esses homicídios. Não podemos ainda determinar que foram autores imediatos, mas muitos deles possam ter sido autores imediatos. Ainda não concluímos o inquérito nessa oportunidade e estão presos por prisão temporária. Ocorreu a apreensão, busca e apreensão na casa deles. Foi apreendida uma arma na casa do seu Gersino. Ele negava a todo momento que existia, que possuía arma, e conseguimos apreender essa arma na casa dele. Um dos presos, o senhor Irinaldo, toda hora dizia que não tinha ligação nenhuma com a morte ocorrida em 2010, mas também estamos provando que ele tinha uma relação próxima e comercial com a vítima. Enfim, nessa primeira fase nós conseguimos fazer essas prisões, essas apreensões e poder dar todo um destino, um encaminhamento que possa ter uma conclusão com muito mais substância de prova material e, com isso, da responsabilidade criminal, tanto para o homicídio de Pedro, quanto para o homicídio do seu Zito, ocorrido agora em dezembro. Bom, delegado, o senhor também apreendeu uma arma, provavelmente foi a do crime de 2013 e também a de 2010, pode ter sido ou não tem correlação? A arma, em 2010 houve um tiro, em 2013 não houve. A morte do seu Zito em 2015 foi uma morte com um instrumento contundente, alguma coisa que atingiu a cabeça dele. A de 2010 houve um tiro que não foi possível obter o projeto. Tudo indica que tenha sido uma arma de alma lisa, como é essa espingarda 28. Então estamos vendo essa correlação, a gente está tendo muita responsabilidade de poder dar autoria com muita precisão. Essa arma a todo momento era negada que existia, encontramos. Houve um disparo de arma de fogo em 2010 contra o seu Pedro, mas um detalhe importante, e é bom que todos saibam, o seu Pedro morreu com mais de 40 facadas. E tudo indica que não foi só uma pessoa que teria esfaqueado ele. Uma testemunha disse que correu e só viu uma pessoa. Essa testemunha está presa também, que é o seu Cícero. Tudo indica que também ter sido um dos autores. Então havia um silêncio criminoso entre eles, uma ideologia deles para poder esconder esses crimes e fechando o engenho, não permitindo que ninguém entrasse, fazendo com que ocorressem homicídios em razão daqueles que tentassem administrar ou tentassem colocar ou fazer alguma iniciativa de que pudesse modificar a estrutura que existia. Salientando que os 2 crimes ocorreram no mesmo lugar, não só no engenho, foi no engenho e próximos, cerca de 10 ou 15 metros distante um do outro. Um lugar ermo, distante, uma vagem que tem de bambu. As 2 pessoas, com diferença de 6 anos, acabaram sendo mortas no mesmo local. Então não é só coincidência isso, né? São pessoas que já estavam, em razão de uma impunidade que ocorreu em 2010, se arvoraram e acabaram também cometendo esse segundo crime baseado nessa impunidade. Delegado, vocês também fizeram a apreensão de alguns documentos. Esses documentos podem ajudar nessa próxima fase de investigação? Com certeza. Esse documento nos leva a uma compreensão de uma relação que existia, principalmente no primeiro homicídio, e nos leva também à compreensão de tudo que existia lá, de atividade comercial que estava ocorrendo lá no engenho.
Na verdade, é importante frisar que as duas vítimas eram administradores do engenho. Eles começaram a administrar o engenho e foram mortos no mesmo local. Então, é muita coincidência, quer dizer, não é coincidência, isso tudo é uma premeditação, né, o que a gente pode dizer sobre o crime. Essa premeditação ocorreu em razão dessa atividade que ambos exerciam no engenho Bom Tempo, lá em Barreiros. Doutor, quer mostrar o que foi apreendido aí nessa... Foi a espingarda, o material apreendido foi a espingarda e mais algum... Espingarda, barrote, muito difícil. Está na classificação lá. O documento está em cima da mesa, é? Aguardar o projeto deflagrado para poder recarregar, né? Ele deve encher por lá mesmo. Por lá mesmo. É. Olha, aquele delegado da época do seu pai, nunca mais. Quem? Varilson, tem um cara do eleitoral, Aí vai se vários- aposentar já. Não, Evaristo está em Itamaracá. Em Itamaracá. Tá em Itamaracá, tá. O delegado, eles não são donos. É um engenho assim, só tem terra, na verdade. Às vezes alugavam arrendavam para a usina Cucaú plantar cana. Só que em razão desse problema todo não tá. Hoje tudo invade e acabaram arrendando para o seu Zito agora. Porque depois da morte do seu Pedro, eles pararam tudo. Hein? Por conta dos problemas que existiam lá. Né? E porque eles também tocavam o pessoal da usina. Aí chama um cara e falou, agora não é mais assim. Né? Pagar pasto. Tem que pagar pasto. Exatamente isso, é pagar o pasto. Ele deu na véspera da morte, não tá gravando, né? Isso eu não, nem, Não, tá